Olá, boa noite. Para quem está de dia, bom dia. E para quem está iniciando o Shabá, um Shabá Shalom a todos. Eu sou Saniarro. Nós temos o Nando. Dá um alô aí, Nando. E, Alô, e temos o olá, Francis Shalom, Perotti. Lekulam, Tzadikim. E temos também o nosso poeta Francis Uma boa Perotti. noite a todos. É isso aí. Uma boa Estamos, noite a todos. estamos estreando uma live. Na verdade, não podemos falar que é uma live, porque é uma conversa de irmãos, uma conversa de amigos. É algo que a gente já faz aí há pelo menos uns 4 anos e fazíamos em grupo, né? E hoje a gente está fazendo nós três e a gente resolveu colocar as nossas conversas e boas conversas para o público. Porque muita coisa do que a gente fala é de interesse público, né? Que o que nós tratamos do estudo das escrituras. Então, tudo relacionado às escrituras é o que a gente vai começar a estar trazendo agora para os nossos canais. No meu canal, Conversando com o Saniarro, no canal do Nando e no canal do Francis. Né? O mesmo vídeo vai estar nas três plataformas. Então, o link do canal do Nando vai estar na descrição, o link do canal do Francis vai estar na descrição do vídeo. E aí, então, entra lá, se cadastra lá no canal deles, né? Dá um joinha, clica no sininho, se inscreve, tá bom, gente? Então, hoje, a gente resolveu estar falando sobre as Escrituras. E qual é a melhor Bíblia para se estudar? Aonde nós buscamos o conhecimento, em qual tradução da Bíblia, em qual versão da Bíblia que nós vamos buscar o conhecimento. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Nós vamos bater um papo. Da mesma forma que a gente faz no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente pega aí qualquer dia da semana, um liga para o outro, daqui a pouco tá os três reunidos numa chamada, e a gente conversa e fica horas conversando. Hoje a gente vai procurar resumir aqui ao máximo possível a nossa conversa. E é isso. Então, hoje falaremos sobre as escrituras e como estudar e qual a melhor versão e qual a melhor tradução para se estudar. Quer fazer algum comentário, Nando, Francis? Pessoas aí de alto gabarito para estar falando sobre as escrituras. Quer fazer algum comentário antes da gente começar a mostrar quais são as versões? Gostaria de fazer uma O Nando pergunta. tem, né, Nando? Nando Nando. tem? Hum? Tem o quê? O Nando tem algo para falar sobre as traduções, né, canônicas da Bíblia em vários lugares do mundo. Sim, mas antes então, deixa eu fazer um breve comentário sobre as escrituras. Eu andei estudando um pouco mais sobre isso, tentando me aprofundar um pouco mais sobre a questão das escrituras, né? Sobre versões e tal. Mas antes de mais nada, a gente tem que falar o seguinte: muita gente acha que a Bíblia ela foi feita, ela foi gerada no português do Brasil. Tem muita gente que ainda acredita nisso. Então a gente tem que desmistificar isso, porque a Bíblia original ela não é em português. Então esse é o primeiro ponto que as pessoas têm que começar a compreender. Então, para você estudar as escrituras, você não pode pensar que as Bíblias em português elas estão 100% corretas com a realidade de uma cultura, de um povo e de um local. Porque se a gente começar a pensar nas escrituras de forma ocidental, nós nunca vamos chegar no objetivo que é entender a palavra que está escrita ali. Está correto isso?
Sim, Esse é o primeiro ponto. corretíssimo. Esse é o primeiro ponto. Então, as escrituras, elas foram originalmente escritas em... Muita gente fala, não, é só grego. Não, não é grego, tá? Ela sim tem a Septuaginta em grego, que é o que nós temos hoje de mais original, exatamente porque se perdeu após a saída da Babilônia, se perdeu, a Bíblia foi escrita oralmente pelos judeus da época, correto, não? E Pelo que sabemos, é havia uma correto, cópia né? em grego. Então, havia uma cópia em grego. Tanto que os judeus tiveram que pegar essa cópia em grego e transformar ela em hebraico. Então, por isso hoje nós temos a Bíblia em grego e hebraico. De qualquer forma, quando nós vamos estudar as Escrituras, a gente tem que buscar ambos. Mas o mais correto ainda, que está mais dentro daquilo que a gente precisa, ainda, infelizmente, está no grego. Tá? Tem surgido documentos, né, em aramaico, em hebraico, mas a gente tem que ter essa consciência de que não é o português. O português está longe de ser algo original. Longe. Esquece isso, é inexistente. Então é isso. É o ponto que eu queria chegar, né? E deixo para vocês aí, se quiser fazer algum comentário sobre isso. Que tipo de comentário sobre o idioma a qual foi escrita? Sim, Até então sabemos que o grego é uma tradução do hebraico. sim, o grego é uma tradução do hebraico. Então, a história. Nando, então, já que você está a par, uma vez que você é um estudioso do hebraico, conta pra gente como é que foi essa transição. Porque nós tínhamos inicialmente os judeus, os 70 judeus, era isso? Eu não me lembro agora de cabeça. Aí a gente vai ter que viajar um pouco Exato, no passado. perfeito. E até então, a tradução mais antiga que conhecemos é a Septuaginta. Septuaginta. Depois é que houve a transição da tradução para o hebraico, que hoje nós conhecemos como o hebraico massorético. Massorético, perfeito. Mas a questão da Até então, a Septuaginta, Septuaginta é de 200 anos, então, 200 anos antes de Cristo. isso que eu queria chegar. Hoje nós temos a Septuaginta, que é a base, certo? Só que ela não foi escrita em hebraico, em grego, desculpa. Ela não foi escrita Não, em grego. Ela era em hebraico, aramaico, correto? Aí teve os judeus que foram traduziram para o grego, isso há 200 anos antes na, época- do na época de Messias. Antíoco Epifânio, né? Isso. Então, conta mais sobre isso aí, para que as pessoas possam ter uma base de como é isso. Porque senão as pessoas vão achar, olha, o grego foi escrito em grego e ponto. Não. Os judeus pegaram a Bíblia grega e Não, não. traduziram para o hebraico. Mas tem uma história por No trás tempo de disso. Antíoco Epifânio, isso. No tempo de Antíoco Epifânio, o que aconteceu? Ele separou 72 judeus, Tá, o ano. agrupou de dois em dois. Qual ano que foi, Nando? 200 antes do Messias? Eu acho que 230 antes de Cristo, mais ou menos aproximadamente. Certo. Entre o século 3 e o século segundo, Antes de Messias. Antes de Cristo. entre o segundo século e o terceiro século de antes de Cristo, Perfeito. durante o domínio helênico, né, grego, Beleza. sobre Israel, sobre Jerusalém. Antíoco Epifânio queria uma cópia perfeita da Torá. O que ele faz? Ele separa 72 judeus, Os 72 judeus. e daí vem a palavra Septuaginta, porque são 70, né?
Só que é 72, segundo a carta de Aristeias. Ah, entendi. Menciona que são 72 judeus. O que acontece? Estão separados em casas diferentes, Tá, eles são. guardados por... Tá, deixa eu entender então, para que as pessoas entendam. Então, foi pego 72 judeus, que não necessariamente eram judeus, perfeito? E pegaram e separaram eles individualmente para que eles fizessem a tradução, perfeito? Isso. Cada um Vigiado, hein? cada um deveria fazer a tradução inteira das escrituras, é isso? Daquilo que eles tinham em mãos na Se época. houvesse alguma contradição entre os 72, se houvesse, seriam mortos. Seriam mortos. O E, que acontece? coincidentemente, todas elas ficaram perfeitas, né? Ficaram idênticas. Idênticas. Ou seja, não tinha como eles combinarem para fazer essa tradução para o grego. Então, por isso, hoje, nós temos a certeza de que a Septuaginta, para a gente, é a melhor base. Porém, quando essa melhor base, quando ela retornou para o hebraico, ficou muito mais fácil de se estudar, correto? Isso, no caso, para a gente conseguir extrair a forma israelita de ver a Torá. Confere? Então é isso. Então, vamos entender melhor. Foi feito uma helenização lá, precisavam de uma escritura do grego, foi pego lá 72 judeus, colocado em cárcere privado, fizeram a tradução para o grego, todas as escrituras, entre aspas, né, foram perdidas, ficando grego. Claro que nós sabemos que, nós vamos falar mais sobre isso, sabemos que nós temos lá os etíopes, que têm elas originais ainda até hoje, e muitos mais livros que nós nem sequer sonhamos. E eles têm em mãos isso. Mas nós vamos chegar lá. Eu acho que esse papo vai ser bem interessante hoje. Pode continuar, Nando. Então, a pergunta é: qual Bíblia realmente foi inspirada? Qual Porque Bíblia? até então nós sabemos que a Etíope ela contém 91 livros. 91 livros. As escrituras. Eu vou passar essa bola para o nosso amado irmão Francis, porque ele tem memorizado Não, isso é para em mente. você falar. Por favor, Essa é Francis, tem top, como? né? Essa é top. Vamos lá, poeta Francis Pereira. Essa é top, né? É com você. 91 livros. Eu tenho Então, uma Nando, tabela. essa informação você tem ela em Meu mãos celular aí. descarregou Hã? O seu na celular. hora da gravação. Você pode Como é que continuar, pode? Nando, porque essa informação você tem. Eu lembro só alguma Só um de minutinho. cabeça. Por Francis. exemplo, Protestante, 66 livros. Só um minutinho. Acho que vai ter que. O Nando caiu, travou por falta de bateria dele, descarregou. Vamos ver se ele retorna aí. Vamos conversando, né? E aí vamos conversando para ver Sim. se ele retorna. Mas e aí? Continua, Francis. Então, ele caiu bem na hora, né? Bem na hora. É interessante, né? Porque a Bíblia com 91 livros tem uma diferença muito grande para a Bíblia protestante aqui no mundo ocidental, né? Exatamente. Se a gente for entrar nessa questão, se a gente for entrar uma discrepância. A gente vai deixar muita gente chateada. Então, o objetivo não é denegrir, com certeza não é denegrir imagem de nenhuma instituição religiosa. Mas a gente tem que trazer o que é a verdade. E a verdade é que, Sim. enquanto a escritura, a Bíblia, né, da protestante, se não me engano, são 61 livros, se não me engano. 66.
66. 66. 66 livros. A católica tem 70 e um quebrado. 73. Então, veja. A Bíblia católica, que é de onde saiu a Bíblia protestante, tem mais livros do que a própria protestante. Mas isso é um problema lá de trás, desde Martinho Lutero, que quis tirar até o Apocalipse da Bíblia protestante. Ele não aceitava, né? Por quê? Ele quis tirar Tiago também, né? Quase tiraram Tiago. Quase tiraram Tiago. Por quê? Tiago, se a pessoa lê o livro de Tiago, ela vai começar a ver muitas verdades que a igreja não fala. Exatamente. Eles deturpam e eles escondem Tiago. Apesar que eu já vi pastor, num debate com um pastor, eu falei, por que tu não ensina Tiago lá na tua igreja? O pessoal não iria entender. Eu falei, não, o problema não é que eles não iriam entender, eles iriam entender, esse é o problema. Eles iam entender. Esse é o problema. E aí você ia ficar em maus lençóis. Em maus lençóis, entendeu? E aí eu me lembro até hoje que meu terreno era do lado assim da igreja, e o pessoal vinha falar comigo da igreja. Eu ia lá trabalhar na obra lá da minha casa, que era uma construção de pneu que estava fazendo, e o pessoal ia lá falar comigo. E aí eu estava sempre batendo em Tiago, para eles, né? Até que o pastor pegou, proibiu o pessoal de falar comigo, e foi lá ensinar Tiago. Só que antes dele ensinar Tiago, olha só que coisa curiosa. Antes dele ensinar lá o Tiago, o apóstolo Tiago, ele foi me perguntar o que eu achava. Ele me mandou o texto, o que ele ia pregar lá na igreja. Eu falei, rapaz, o seu texto tá bom, só que não está condizendo com a realidade. Não, mas é isso aí. Você quer que eu vá lá para explanar para o pessoal da igreja? Não precisa. Os donos, né? Não. Os donos do púlpito, então. Os donos das igrejas não deixam. Não deixa. Olha só, hein? Os servos da igreja do Machia não pode ensinar as igrejas. Exato. Que julgam ser de... Nossa, Não, é muito engraçado, né? É muito engraçado isso. Então, assim, mas foi um pastor que me ajudou muito. Como? Cada vez que eu tinha que debater com ele, eu tinha que obrigatoriamente estudar. Né? Para poder debater com ele. Porque eu estou falando com um teólogo. Eu não sou teólogo, né? Uma vez que eu não tenho diploma de teólogo, porque para você ser um sacerdote, você precisa de diploma hoje. Você não é conhecimento. Conhecimento não vale nada. O que vale é o diploma, né? Então, assim, me ajudou muito, porque cada vez que eu tinha que debater com ele alguma coisa, e ele me provocava, era todo dia esse pastor provocando. Vou dar um certificado de teologia para você. Você vai dar? Não. Deixa quieto. Até porque na teologia, vamos falar a verdade, né? A pessoa que vai estudar teologia hoje, ela não estuda. Acho que o Nando está quase entrando. Voltou. Então, o pessoal que estuda teologia hoje, eu vou fazer teologia. Na verdade, ela vai estudar filosofia grega. Ela não vai estudar teologia. Exatamente. Ela vai estudar filosofia grega, né? Que é tudo de ruim, né? A própria teologia já é uma filosofia grega. Já é uma filosofia grega. E vem de onde? Teologia. E já agora, só mais uma coisa. E a teologia, né, tem muito a ver com os poetas gregos. Em outras palavras, os desviados da casa de Deus. Não, e não é só isso, né? Se você pegar a palavra teologia, o que quer dizer, né? Eles esconderam, né, o verdadeiro aspecto do que quer dizer teologia. Quer dizer theos. Theos, logia, estudo de theos. E quem é theos? Ou teos, não sei como é que se pronuncia em grego. O Nando sabe melhor grego aí, ele pode falar.
estudo de Theos. Quem que era? Era um deus grego. Certo? Pois é. É igual hermenêutica, né? O pessoal vai estudar a Bíblia, aí vai estudar hermenêutica. Sim, então você ouviu. É um contraste. É um contraste. Então, percebe que tudo que chegou, parece que tudo que chegou no Brasil chegou de forma deturpada e errada. Porque o catolicismo ele esteve presente no Brasil com muita força, continua com muita força, só que a partir do século XVIII, a partir do século XVIII, o protestantismo entrou no Brasil com muita força. Final do século XVIII, né? Início do XIX, começou com muita força aqui no Brasil, através da presbiteriana, da Batista, né? Que foram as mais fortes, né? Foram, acho que, as primeiras que foram fundadas aqui no Brasil. Então é isso. Chegou já luteranos depois. Luterana. Então, muita gente, por exemplo, acho que a gente está saindo do foco, mas vamos lá, a conversa está ficando boa. Muita gente acha que a igreja luterana ela é uma protestante como as protestantes modernas. Não. A igreja luterana é uma igreja católica. A única diferença é que não tem santo, mas todo o conceito que tem na católica é o mesmo que está na luterana. Apesar que modernizaram um pouquinho também agora, né? Nos últimos anos. Mas é a mesma coisa, não mudou nada. Mas voltando. É questão de. Mas voltando, né, para as escrituras, aproveitando que o Nando chegou, acho que ele quer concluir lá o que ele estava falando, sobre a tradução, né, Nando? Tá ouvindo? Aham. São cópias. É. Até porque o copista, até porque o copista, ele tem algum dogma, alguma tradição ou alguma religião. Então o copista, ele sempre vai puxar sardinha para a instituição que ele participa, correto? Eu queria até falar um pouquinho do Padre Almeida. Então, eu queria falar um pouquinho do Padre Almeida. Isso, exato. Manda. Só que aqui no Ocidente o pessoal acha que é aquela agulha, né? Aquela agulhinha de roupa, né?
Aham. Ah, entendi. Aí, Entendi. Mas também tem uma outra versão, né? Que diz que a agulha, no caso, é aquela porta que tinha nas muralhas, aonde era estreita, então o camelo não passaria ali. Tem essa versão também, não tem? Essa questão aí? Tá, tá atrasando o seu vídeo, tá, tá atrasando, entende? então, então, nesse caso, Nando, seria também, nesse mesmo caso, aquele, o profeta que foi alimentado pelos animais lá, pelos abutres, também ocorre nesse mesmo caso, exatamente, dos corvos. Quer Isso, dizer, na verdade, eles não foram alimentados por corvos, eles foram alimentados pelos pelos árabes. árabes, pelos árabes. Então, isso são erros na tradução, né? E é que assim, não está muito bem difundido ainda isso. Então, vamos ajudar, né? Existe hoje mais de 400 mil palavras, e não é pouco, 400 mil palavras não é pouco. Dentro das escrituras em português, isso depende da versão ainda, porque a versão que é pior, tá? 400 mil palavras erradas na nossa Bíblia. Não só errada, como muitas vezes deturpada, mudando todo o contexto histórico, todo o contexto das escrituras, que muda o entendimento de forma radical. E um dos livros que eu considero que tem as piores traduções é a de Paulo. As cartas de Paulo são terríveis nas traduções, parece que foi feito de forma para que se alterasse realmente o contexto. Mas isso, inclusive. O Ari Saniá, Ah, deixar claro que não foi Paulo que quis que fosse assim, né? não foi Paulo. Mas às vezes, talvez, eu fico pensando, talvez tenha sido proposital, porque hoje nós temos Sim. as igrejas que são paulinas. Então, elas são paulinas, elas colocam, e eu posso falar isso por causa desse debate que eu tive com esse pastor, tá? Eles são paulinos, esse pastor era da igreja batista, eles são paulinos roxo, porque eles colocam Paulo acima do próprio Messias. Então, não, esquece o que o Messias falou, vamos ver o que Paulo falou. Ou seja, é uma mudança total do que você está vendo. Não, mas peraí, mas o Messias não vale? Não, Paulo veio depois. É isso que eles alegam. Paulo veio depois dando entendimento, porque Paulo ele é o apóstolo dos gentios. Então, o que o Messias falou não serve para os gentios, só serve para os judeus. Você vê que eles distorcem totalmente as regras do jogo. Totalmente. E é de propósito. Então, eles pegam Paulo, totalmente distorcido as traduções,
para poder passar por cima do que o próprio Messias está falando. Não tem nexo isso. Não tem nexo. Isso é o que dá estudar filosofia. Filosofia. Agora, Nando, cadê Nando? Mostra a carinha aí, Nando. Eu vou. Eu não estou vendo, eu não estou vendo nem meu rosto, você sabia? Não. É. Não, mas. Mas Ah, tá, Nando. Mas é isso. Mas isso aí só prova o seguinte. Então, isso aí, Nando, só prova que aqui a gente não está com um debate, um bate-papo, né? Não é nem debate, é um bate-papo programado. A gente está fazendo algo que costumeiramente a gente já faz. Errou, a gente volta e arruma. Não, ó, essa letra que eu falei errado, não tem problema, a gente volta e arruma. Tá? Então, é isso. Antes de a gente prosseguir, eu acho que a gente não tem que falar muito mais agora. Nós já estamos aí com 30 minutos aí de vídeo, né? Então, para não ficar muito cansativo, eu queria fazer um compartilhamento, que é a pergunta chave de ouro. É a pergunta que vale $1 milhão, certo? Deixa eu compartilhar aqui um texto. Vamos lá. Não sei se vocês estão vendo aí. Está vendo a minha tela? eu não estou vendo. Não estou vendo. Está tudo negro aqui na minha tela. Ah, que pena. Está escuro. Nando, tá vendo? Não consegue ver? Então deixa eu tirar e deixa eu abrir então com o Brave. Espera aí. Aí eu acho que vai dar certo. Pronto. Aí. E agora? E agora? Tá vendo? Ah, eu não compartilhei. Desculpa, gente. Eu acho que eu não compartilhei. Iniciar compartilhamento. Perdão. Falha técnica. Tela cheia. Então, compartilhado aqui. Ó. Vocês estão vendo aí ó, a minha tela agora? O que é o cânon? Não. Cânone bíblico ou cânone das escrituras? Ó, e vocês dois viram, eu não. Tá. Mas depois na gravação tu vai ver. Tá? Então, a pergunta que vale $1 milhão, a pergunta que vai valer $1 milhão, ok? Cânone bíblico ou cânone das escrituras é a lista de textos ou livros religiosos que uma determinada comunidade aceita como sendo inspirados por Deus e autoritativos. A palavra cânone vem do termo grego que eu não sei ler, eu deixo pro Nando, régua ou vara de medir. Tá? Então, o cânon é uma régua ou uma vara de medir em grego. Mas o que eu quero que se atente é o seguinte, é nessa parte aqui, ó. Religiosos de uma comunidade, determinada comunidade, que aceita como inspirados ou autoritativos. Tá? Então, o que isso quer dizer? Eu já vou mostrar um site, que é do Wikipedia, né, onde vai estar mostrando os livros que são aceitos em determinadas religiões. Então, isso está diretamente relacionado ao que aquela instituição acredita. Simples assim. Então, ou seja, um livro, não é que, na verdade, não é nem no que ela realmente acredita, mas no que ela quer transmitir para os seus fiéis. Vamos deixar claro isso, né? Então, o que ela quer transmitir para os seus fiéis? Qual é a mensagem que ela quer transmitir? Então, quanto mais livros você tem, mais você tem para transmitir. Quanto menos livros,
mais preso àquela religião você vai ficar. Porque quanto mais conhecimento, maior a tua liberdade intelectual. Perfeito? Então era isso que eu queria estar mostrando agora. Deixa eu cancelar isso aqui, interromper. Voltei. E agora eu vou colocar aqui o site. Eu vou colocar aqui uma nova janela. Vou compartilhar só ela agora. Então é isso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o que é da tradição ocidental. Então, nós temos os livros protestantes e católicos romanos. Nós temos da tradição ortodoxa, então, gregos ortodoxos, eslovânicos ortodoxos, georgianos ortodoxos. E aí nós temos os da tradição ortodoxa oriental. E o que a gente quer mostrar é esse aqui, etíopes ortodoxos. Esse é o principal que a gente quer mostrar. E, claro, fazer um comparativo com protestantes e católicos romanos. E aí eu vou passar aqui, se vocês quiserem ir comentando, fique à vontade, tá? Então vamos começar aqui, ó, na tabela. Todas elas, então todas as igrejas, seja ocidental, oriental, ortodoxa, todas elas têm os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Torá ou Pentateuco. Perfeito? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todas elas possuem esse livro. Perfeito? E aí nós vamos para os outros livros. Né? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. E aí aqui começa a dar BO. Né? Então, até esse 1º e 2º Crônicas, todas têm também os mesmos livros. Então, vocês percebem que a base todo mundo tem. Ok? Mas aí quando começa a chegar aqui, ó, prece de Manassés. A protestante não tem e a católica tem uma parte. E todas as demais têm, ou em parte, ou tudo. Esdras, Neemias, todas têm. E aqui começa complicador. Porque tem mais livros de Esdras, tem Apocalipse de Esdras, olha, só que são 3 livros ou mais de Esdras que não está nem na católica e nem na protestante. A católica ainda tem um ou outro livro. Mas a protestante, não. 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 Esther, todas têm. Adições de Esther, todos têm, menos protestante. Tobias, olha rapaz, esse livro de Tobias, ele é um livro que eu gostei muito de ler ele. Ele é muito bonita a história dele. Mas, para protestante, como existe um anjo que está mentindo ali, né? Segundo eles, não pode ser, ele é um apócrifo. Mas quem determinou que era apócrifo? E calma que nós já vamos chegar na questão lá atrás, tá? Lá atrás, no passado. Mas por aqui, no presente, nós já podemos ver que a protestante determinou que era um livro apócrifo. Só ela. Judite, só ela diz que é um livro apócrifo. Macabeus, livros tão importantes como Macabeus, mas a igreja protestante determinou que é apócrifo. Mesmo estando na. É bom deixar. Samia. Pode falar. E isso é a Bíblia protestante, mais aqui no mundo ocidental nosso. Aqui, ocidental, né? porque. Que rejeitou, né? Isso. Porque é o ocidental nosso aqui. Exato. Porque, veja só, a católica, ela tem quase todos os livros de Macabeus, menos o Macabeus 3.
Isso, exato. Acrobustia. Em, em, em outras palavras, em, Exatamente. Foi na época de Macabeus, né? Septuaginta? Pois é. É. Eu não lembro de cabeça, né? Depois dos 50, a gente... Isso. Agora, mas isso é muito interessante, sabe o que é, Nando? É que aqui eles colocam como apócrifo um livro de tão um livro histórico de grande importância, porque ele conta uma história maravilhosa, que é a retomada de Israel. Então, vamos chegar lá. Calma, nós vamos chegar lá, né? Isso. eu tenho uma frase para isso. Fala, Francis, quero ouvir. Eu costumo dizer que apócrifo são as mentes São as que mentes. acreditam nessa baboseira de apócrifos. É verdade. As mentes, elas ficam apócrifas, fica pequenininha. Não, 66 livros. e sabe o que é Quer o dizer, a pior? pessoa fica presa naquilo ali. E sabe o que é o pior, Francis? Eu já fui protestante, já fui católico e já fui de muitas outras coisas. Mas na protestante, quando você fala de ler um apócrifo, né, que eles consideram, isso é coisa do diabo. Isso aí não é coisa para a gente ler. Pois é. Sabe? É isso. Ali tem, Exato. ali tem escritura inspirada do Criador ali, ó. Claro. Mas vamos descer um pouco? Vamos descendo que tem mais Ali coisa. tem partes inspiradas. Olha só, tem livro aqui que eu confesso que eu não conheço, tá? Mas, por exemplo, Jubileus. Olha a importância do livro de Jubileus, Enoque, e faltou um aqui que é o livro de Achar, tá? Faltou, que não está aqui nessa lista. Vamos lá, faltou. Mas vamos descer aqui. Mas de qualquer forma, Jubileus, outro livro importantíssimo, somente a igreja etíope tem. Enoque, somente a igreja etíope tem. Tá? Então, vou falar de livros que eu conheço. E, e, tem, e tem algo interessante, né? Todos esses crentes, seja lá na Etiópia, seja em qualquer parte do mundo, todos eles vão dizer que as escrituras foram inspiradas pelo Espírito do Criador, não é isso? Isso. Qual foi inspirada? Exatamente. Vamos Qual? lá. Então, veja, olha a quantidade de livros, gente. Ó, Provérbios, está em todas. Tá? E na Etíope tá eles têm. Olha, sim, tem dois livros. Em dois livros. Eu não entendo, eu não conheço, nunca peguei na mão a Bíblia Etíope, mas aqui está falando, em dois livros, eu não sei quais. Tá? Cântico dos Cânticos, Eclesiástico, todas elas.
Olha aqui, ó, livro da sabedoria. É apócrifo para a protestante. Cirácida. Está em todas, menos na protestante. Cirácica. Cirácida. É isso? Cirácida. De 1 a 51, que é o Eclesiástico. Eclesiástico é outro livro maravilhoso. O Eclesiástico. Ali você tem coisas maravilhosas para aprender. A católica tem a de 0 a 18, 19. Eu não estou enxergando bem aqui. De 0 a 19. A Cirácida, né? Todas as outras têm. Então, o que a católica tem a esconder com isso também? Ok? Porque vamos falar a real. Quando a instituição esconde um livro de você e o considera apócrifo, sendo que todas as outras possuem, ela quer esconder algo de você. E esse conhecimento. Ela quer esconder algo. Exatamente. Ela quer esconder o conhecimento de você para ela ter o domínio sobre você. É simples. Exatamente. Simples. Ela está com má intenção. Exatamente. Então vamos lá. Lamentações. Vamos ver qual outro livro aqui. Ó, Baruque. Também, ó. Baruque. Todas elas têm, menos a protestante. Lá. E aí, tá vendo? Todas têm, mas é considerado um apócrifo para a igreja protestante. Ele andava com Jeremias, né? Não. Então, e depois você tem, você tem ainda Olha. Epístola de Jeremias, que também é considerado apócrifo, mas está em todas as outras. Tá? É isso. O que mais? Vamos lá. Aí depois temos os profetas, né? Aí estão em todas as escrituras. Tá vendo? Ezequiel, Daniel. E as adições de Daniel, mesma coisa, protestante eliminou. É engraçado, né? Olha, o Daniel deve ter desviado também, né? Pois é, voltei. Então, eu vou deixar esse link. Aí escreveu. Eu vou deixar esse link na descrição também, para quem quiser observar lá e ver. Né? E aí, agora, Nando e Francis, a pergunta de $1 milhão. Por que essa discrepância? O que fez com que Lutero começasse, porque ele começou, a eliminar livros das Escrituras? É isso. Mesma coisa. Da mesma coisa. Dispersas. Porque a mensagem é para eles. A mensagem é para as tribos dispersas. Teologia da substituição. Isso. Mas vamos deixar para um outro tema isso aí. Esse aí vai ser interessante. Vamos deixar para um outro tema. Vamos deixar para uma próxima.
Mas vamos deixar, vamos fazer assim. Próxima live, vamos falar sobre isso? Rapaz, será que a gente fala? Vamos lá. Tá tudo ligado. É isso aí. Então vamos fazer assim, ó. Já estamos aí com 50 minutos de live, 50 minutos de bate-papo. Olha, se por mim eu ficaria aqui horas, como a gente já está acostumado a fazer. Né? É sempre bom estar reunido com vocês para estar falando das escrituras. E eu acho que deu para ter uma base, né? Esperto é aquele que vai buscar o conhecimento fora da igreja. E nós vamos falar sobre igreja também, né? Mais à frente, os templos de pedra. E aí, então, 50 minutos já de vídeo, para não ficar assim massacrante. Eu acho que as pessoas entenderam, né? Que devem buscar o conhecimento para sair dessa prisão religiosa. Né? Exatamente. Esse aprisionamento. E vamos falar sobre dízimo, se pode ou não cobrar. O que você acha, Nando? Francis? Não precisa responder agora. Não precisa responder agora. Tema muito bom. Vamos deixar para as próximas lives aí. O Sami... Cortou, Francis. Entre essa questão dos apócrifos, rapidinho. Vamos lá. Né? Qual a diferença entre os livros canônicos e os livros apócrifos? É muito simples. Segundo pode falar. a religião em questão, né? Eles dizem o seguinte, que não foram inspirados por Deus e que não faz parte de nenhum de canon. Quer dizer, quem disse isso foram os mesmos religiosos, entendeu? O qual já falamos aqui, alguns deles. Eles mesmos fazem a reunião deles e decidem e por diz eles. que não é... eles mesmos decidem, quer dizer... Exatamente. Eu não quero entrar nessa questão, mas... Foi assim lá atrás, né, Francis? Lá atrás, exatamente. No ano 300 e uns quebrado, né? Resolveram, né? Quando criaram o cristianismo, resolveram, não, vamos ver quais livros a gente vai colocar. Não, esses aqui interessam para a gente, o resto vocês podem... exatamente. Queima tudo. Então, é simples. É a mesma coisa sem contar que primeiro eles matam... Vamos fazer uma analogia. Que primeiro eles matam quem tem os livros. Isso. Vamos fazer uma analogia bem simples. É a mesma coisa que você entrar num curso, ir para a faculdade, entrar num curso de medicina, por exemplo, mas chega lá, você não aprende a ser médico. Você aprende a ser filósofo e você aprende receita. Você vai aprender que dor de cabeça você dá isso. Dor de barriga, você dá aquilo. Acho que fica fácil de entender, porque quando você vai no posto de saúde é desse jeito, né? Toma isso. Tá com virose? Toma isso. Você tá com diarreia? Toma isso. Eu tô com dor de estômago. Toma omeprazol. Então, é tudo coisa já doutrinada. Então, é a mesma coisa, é a mesma analogia. Então, quando você vai... uma religião, uma denominação vai lá e fala assim, não, esses livros me interessam, esses não. É a mesma coisa que ela está fazendo na faculdade. A faculdade está doutrinando dentro daquilo que eles querem que você faça. Simples. Concorda, Nando? Ou sem corda? Aí. Esse não. Ele fica. É falso. Isso. Exato.
Flávio José. Mas tu sabe que até mesmo o livro de Flávio Josefo você tem que filtrar, né? Por quê? Porque Flávio Josefo escreveu isso. Não, tudo bem. Eu estou falando no sentido, Nando, que tem que filtrar por quê? Porque Flávio Josefo, ele é um historiador do primeiro século, ok? Ele é um historiador fundamental para a gente entender como era o primeiro século. Que ele foi fiel, isso. Porém, as pessoas têm que ter a- o discernimento, não é porque está escrito lá que era feito daquela forma que você tem que fazer daquela forma. Porque vamos entender que o primeiro século estava completamente deturpado já. Já estava. Sim, a maioria dos apóstolos. E outra, se fosse assim, se tudo que Flávio José escrevesse e as pessoas falassem, não, olha, tá vendo só, eles faziam desse jeito, vamos fazer também. Tá errado. Por quê? Senão o Messias não ia lá discutir com os fariseus que estavam lá se utilizando da lei para massacrar o povo, né? De certa forma, né? Exigindo demais, né? Exigindo que a lei. Nós vamos falar sobre isso ainda, né? A diferença do que é seguir a lei e seguir outra lei, né? Que é a lei dos homens que eles implantavam na época. Mas nós vamos falar sobre isso ainda. Então, eu só quis dar esse parecer aí sobre Flávio Josefo, que eu acho interessante que as pessoas leiam Flávio Josefo, porque é um livro magnífico, né, Francis? Porém, tem que ter essa atenção. Exatamente. Tem que ter essa atenção porque ele registrava realmente o que estava acontecendo. Então, religiosamente, nem tudo condiz com o que está escrito nas escrituras. Tá? Porque as pessoas já estavam paganizando ali, de certa forma, as escrituras, fazendo além do que as escrituras determinam. Tipo isso. Não que eles eram pagãos, tá? Mas eles queriam fazer além do que estava determinado nas escrituras. Ô Samia, Ah, tenho falado de uma hipocrisia enorme que acontece nos dias de hoje sobre os apócrifos, né? ah, Os livros apócrifos são muito estudados atualmente pelos teólogos, porque a sua narrativa ajuda a revelar fatos, curiosidades a respeito dos primórdios do cristianismo. Quer dizer, os teólogos querem saber, mas eles não ensinam, né? isso. Eles querem saber, não ensina. Os primórdios do cristianismo. Nando, Francis, eu acho que o próximo tema deveria ser esse. O próxima live. Os primórdios do É? cristianismo. Vamos deixar, Primórdios vamos deixar claro do aqui. cristianismo. Vamos deixar claro Essa, o que nós somos. Nós não somos cristãos. Perfeito? Mas o que vocês são? Nós somos exatamente. nazarenos, que é diferente de ser cristão. Nós somos netzarim, que é do hebraico. Netzarim vem da palavra netzer, da raiz netzer, em hebraico, que quer dizer ramo, caminho. E tem um outro dicionário que coloca até como guardião. Tá? Então, pode ser ramo, caminho e guardião. E é bom que saibam já, né, que a palavra. Sim, e tem um texto que eu gostaria que. Tem dúvida do que é isso? Nessa minha. Vai procurar na Escritura e coloca lá. Atos 24:5. Está lá. Shaul, Paulo, ele foi chamado
de Nazareno. Seita dos nazarenos. Aí o pastor vai dar uma. Não, é porque ele é de Nazaré. Cara, o cara não sabe nada que ele está falando. Seita dos nazarenos era uma seita que eles realmente se autodenominaram como nazarenos, porque era seguidores do caminho. E quem era o caminho? Era o Messias. Ah, isso. Caramba, Nando, eu não tinha visto isso aí. Entendi. Então a diferença tem uma diferença. Pronto, entendi. Por que será? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Exato. Então, o que nós somos? O Nando está com a internet ruim. O Francis parece que congelou. O Francis parece que congelou também. Exato. Nós somos Netzarim. Nós, Eu sou aqui. nós somos nazarenos, seguidores do caminho e guardiões das escrituras. É isso que nós somos. Ok? Então, mas a gente pode depois, numa outra live aí, falar mais sobre isso, porque vai ter que ser falado, porque os verdadeiros iniciados no caminho do Messias são os apóstolos. E eles eram chamados de nazarenos. Ok? Então, mas nós vamos falar mais sobre isso. E não, Paulo não fundou uma igreja, o Messias também não fundou uma igreja, né? Mas nós vamos estar falando mais sobre isso em outras lives. Então, vocês querem fazer alguma. Não tem. Olha aqui, olha, Não. as mais antigas. Na verdade, agora com a inteligência artificial, né, Nando? Acho que nem Bíblia a gente vai ter mais, nem impressa. Né? Acho que está por pouco aí não tem mais Bíblia impressa, né? Porque agora a inteligência artificial vai determinar o que você deve ler ou não, né? Logo, logo. Não vai demorar. Bom, meus irmãos, meus queridos irmãos Nando e Franz Perotti, nós já estamos aí com 1 hora e 5 minutos já de gravação. E foi muito boa a conversa com vocês. Muito boa mesmo. E então, na próxima semana tem outra live. E claro, vamos nos reunir sempre que a gente puder aí para estar conversando. Tá? Independente disso. Quer deixar alguma palavra final aí? Amém. Para a gente poder finalizar? Shalom, shalom. Shalom, shalom. Uma boa noite a todos. Manda, Nando. Amém. Amém. Bendito seja o nome dela. É isso aí, ó. Eu gostei muito da conversa com vocês, mais uma vez. E vamos se despedir do pessoal. E até a próxima aí, gente.
Que Deus, em português, Shalom, shalom. abençoe a todos.